Arqueologia em Paramirim, na Chapada Diamantina, comunidade de Caraíbas. Aqui tem um pouco da história do homem primitivo, dos lendários tapuias. E uma pessoa que conhece bem a região, conhece bem os sítios rupestres e tem um material imenso em sua mão. É João Luiz, grande pesquisador, e aí está na iminência de lançar seu primeiro livro. Vai apresentar para nós a sua belíssima coleção, que não foi conquistada assim da noite por dia, não. Cada dia está crescendo, né, João? Com certeza. E aí, João, qual foi a primeira pedra que você encontrou? Que chegou em suas mãos, né? Primeira que chegou em suas mãos. Você nunca tinha visto pedra de índio na sua vida. De repente, Deus vai lá, coloca a primeira. Qual foi? Vamos lá. Eu ouvia dizer, né, dessas famosos materiais, que para o homem do campo era conhecido como língua de vaca, né, ou machadinho. E um belo dia, né, há muitos anos, eu na casa de um amigo encontrei essa pedra no quintal da casa dele. E aí me chamou a atenção porque me remeteu a essas famosas pedras, né, que as pessoas lá, de meu pai, avós falavam, né. Aí, comentando, ele me fez a doação. E aí eu passei a informar, pedir informações, cheguei até a ver alguma coisa e de que se tratava. Então, essa pedra aqui nada mais era do que, mineralmente falando, seria uma pedra comum, mas, no entanto, ela tem uma história. Ela foi trabalhada pelo homem primitivo para ser um objeto de uso pessoal, ou seja, no seu cotidiano ele usava essa pedra para cortar alguma coisa, fazer uma decepada, né, de caso de um animal abatido. Então, de uma simples língua de vaca, de um simples machadinho, eis aqui um material lítico, né, que no meio arqueológico é de suma importância, né? Então, foi a minha primeira aquisição, que foi doada pelo senhor Nandinho, né, Barbosa. E posteriormente, quando surgiu a vontade e o desejo meu, que eu sou muito ligado à preservação das coisas antigas, comecei a acumular alguns objetos e fundei aqui um pequeno depósito que o pessoal fala que é um museuzinho. Aí, na iminência disso, eu fui fazer explicação e comecei a encontrar alguns sítios, fiz algumas fotos. Quando eu apresentei aqui na escola primária, no caso Fundamental 1, aí, por ocasião, né, da criação desse pequeno museu, um professor me doou essas três aqui, ó, né? Essas três aqui, você vê que são fragmentos pela metade de uma pedra que era possível, esse suco aqui era usado, ou seja, onde que quebrava, no meu ponto de vista, coco, né? Era usado outra para fazer isso aqui, ou amolar alguma coisa, né? Esse aqui já é um outro fragmento pela metade, que possivelmente era um açocador, né, de grãos, né? Uma outra que poderia ser, né, pela metade, né, para cortar ou para socar também. Esse aqui já foi um estudante, Edson, né, que fez a doação. Algumas outras, não me lembro quem, né, que foram doadas. E aí, mais recente, eu ganhei de um senhor ali da Estiva, essas duas, né, e essa já foi uma prima. E aqui contém assim, mais ou menos 12 pedras, que tem até um Geraldo, né, Castro, parente meu, que fez a doação para mim dessas daqui, ó. Ó, todas essas aqui, foi Geraldo que me deu, inclusive esses 4 fragmentos, né? Essa número 20 era diferente. Essa tem um contexto assim que seria para ajudar no abate, ou seja, provavelmente aqui é onde era encaixado a madeira, né? E às vezes amarrada. Então ela, posteriormente eu vi que ela existia essa outra face aqui que foi quebrada. Ele a encontrou enterrada assim, semi-enterrada nessa posição, né? Então aqui a gente vê que isso aqui, ó, o homem trabalhou, né? Ele teve a audácia de moldar, né? Passando às vezes pedra sobre pedra, né? Usando água e coisa para fazer isso aqui com a madeira. Fazer um machadinho, né?
não era propriamente um machadinho, era como se fosse uma marretinha, ou seja, aqui, suponho, né, que na arqueologia diz que não é correta a suposição, mas às vezes a gente tinha o seguinte, que isso aqui ele usava na cintura, né, às vezes quando ele flechava um animal, que ele estava lá ainda vivo, às vezes aqui ele ia lá, batia, né, e do meu ponto de vista também poderia servir até de um objeto de defesa pessoal, né, às vezes no embate de um com o outro, falou, não vem não que eu te dou uma cacetada dessa na cabeça. Uma onça também, tudo que tinha aí. Né? Então não era arma propriamente dita, seria isso assim, né? Outra curiosidade, né, além de peças, que essa daqui foi uma que eu achei recentemente, ó, inacabada ou descartada, mas a gente vê que ela teve coisa, né? Você vê que é bem lisa, umas proximidades de um sítio, né? Eu achei. E o meu primeiro achado inteiro foi essa daqui, ó. Que essa daqui, apesar de pequena, ela, no meu ponto de vista, ela servia para raspar, né, o pelo do animal abatido, ou, suponhando assim, um peixe grande, tirar as escamas. Agora, olhando para essa pedra aqui, antes de você ter contato com essa, talvez você já até passou por cima de outra, não deu nem... Ah, boas lembranças, ilustríssimo amigo. Eu, aqui no quintal de casa, no terreno que a gente plantava arroz, chamado de brejo, aqui pertinho, a 200 metros, eu já tive contato com uma metade que, presumível, ela era, deixa eu ver uma que similar, coisa assim, por exemplo, era uma pedra muito parecida com esta, né? Vivíamos brincando desse jeito assim, só que ela era um pouco coisa, assim, muito parecida com essa. Vivíamos brincando, mas o que é que aconteceu? O homem do campo, talvez por falta de conhecimento, né, de uma pedra inteira dessa aqui, quando eles achavam uma pedra dessa aqui, por falta de conhecimento teórico, eles deduziam que isso aqui, né, que uma pedra dessa, ela foi caída do espaço, mas não meteoro, ou por ser meteoro ou meteorito, e sim através do raio que no popular eles diziam curisco. Então, quando via alguém com isso aqui, aí, imediatamente tinha assim uma cisma, aquele misticismo de joga isso fora, isso atrai curisco. Então, foi o caso que eu fui até ameaçado de apanhar do meu pai, né, meu querido pai, que nos obrigou, eu e meus irmãos, a jogar uma pedra muito similar com essa, fora. Então, eu creio que ela está aí, aqui no quintal aí, quebrada. Está esperando você achá-la de novo. Eu acho que vai ser difícil, porque agora ela tomou conta, ela foi soterrada, porque essa terra foi sendo trabalhada, sendo tomada para arroz, Deus, e hoje virou quando Deus pasto, quer, tudo né? bem. Então, eu tenho na mente a fisionomia da pedra, que era praticamente uma dessa. Então, eu creio que ali teria sido o meu primeiro contato com uma pedra, que no caso seria o material lítico, né? Então, da história. Bem, com a aquisição que esse cidadão Geraldo fez para mim, em doação espontânea, em nome da ciência, que está aqui sobre o meu poder, que jamais serão vendidas, né? Eu comecei a ter uma visão mais ampla, e por onde eu ando, não só próximo dos sítios, mas em qualquer terreno baldio, né, eu acabo encontrando. Porque, às vezes, o que me leva a crer é que às vezes o cidadão pegou, descartou, jogou fora. Um pega, carrega, joga em outro lugar. Fora, ou até mesmo, lá, alguns milhares de anos, aquela pedra foi perdida pelo usuário. Nas andanças, né? Sabe? Então, a gente acontece, por exemplo, das inteiras que eu achei, né, no caso foi esta inteira, mas, como eu disse, descartada ou semi-acabada, né? Em um período, já uns anos atrás, encontrei essa aqui no município, numa comunidade rural do município de Livramento, né? Mas infelizmente ela estava no quintal lá do terreiro da casa da mulher, né? Aí foi usada lá, ó, acabou, ela foi quebrada, se transformou em 3 fragmentos, né? Mas vão ficar dessa forma, não vou colar, não vou fazer nada, vai ficar tal qual eu achei. Junto a ela, de lado, achei uma outra aqui, ó,
que no meu ponto de vista é um fragmento lateral, né, que a gente viu que eu até suspeitava que não era, mas dá para ver que há o contorno aqui final. Então aqui seria um lateral, porque ela foi quebrada assim, ó, né? Então foi tudo achado ali no terreno por nome de Capoeira, comunidade. Fora, além disso, né, entrou esses pequenos achados, são pequenos fragmentos que foram achados e doados por mim, que infelizmente eu às vezes não me lembro mais quem foi que deu. Ó. Esse, por exemplo, ó, foi um fragmento de uma pedra, né, que às vezes de natureza diferente, mas ó, altamente cortante, ó. Foi muito bem usado, você vê que está bem liso, né? Então, olha, certo? Se eu forçar a barra aqui, ela corta até minha pele, ó, né? Então, é um fragmento, né? Tudo aqui, ó, a gente vê que foi manuseada, foi trabalhada pelos nossos ancestrais, né? Aí, ó. Essa possivelmente era de amassar, né? Então vai. Agora aqui contém os fragmentos, né, médios e pequenininhos, né? No caso esse aqui foi um dos primeiros que eu achei no próximo ao sítio, né? E esses aqui, ó, né? Tudo assim, fração da ponta, né? Você tem aqui, pela numeração, 43. Mas né? tem essa aqui, ó. Fala um pouquinho dessa aqui, ó. Lá, essa né? aqui, ó. Essa preta. Ah, ótimo. Então, demonstrando aqui as demais, essa aqui foi um senhor que me deixou comigo para me mostrar, um geólogo. No meu ponto de vista, ela é simplesmente uma rocha, né? Natural, que a gente acha onde tem muito aquele pedregulho, né? O famoso cascabulho. Existe ela, de vez em quando a gente encontra com ela lisinha, assim como se ela fosse encontrada no meio aquático. E menor, né? Também, né? E menor. E até maior também, né? Só que ele diz, né, que isso aqui caiu do espaço. Então eu não quis confrontá-lo não, porque é daquele, né? Quando falar que pau é pau, não vai dizer que aquela pau é pedra que ninguém não aceita, né? Que faz parte da história da pedra. Então, mas só que ela é bem lisinha. Aí tá aqui até quando chegar o momento de um geólogo dar o seu parecer, né? Mas só que a gente também pode achar que isso aqui talvez poderia ser usado pelo homem primitivo como um amuleto, né? Uma pessoa ele enrolar... E dá igualzinho, ó. Viu? Uma suposição, entendeu? Aí tá aqui, né? Uma pedra dessa não ia passar despercebido por qualquer um bicho ou então, pessoa. Bicha. Bem, antes de falar nessa aí, nós vamos falar na última que você encontrou, na última. Agora, recentemente, no caso, sábado, né? Anteontem, eu em visita, né, com um cidadão ilustre, né? Que está terminando o seu mestrado em doutorado de... Pesquisador. Mestradão. A sua tese em doutorado em arqueologia, Robson Cares Bonfim. Tive a honra de conduzi-lo até o sítio rupestre no Catuaba, lá acima da Cachoeira do Catuaba, no córrego que fica nas proximidades da cidade de Paramirim. Ao adentrarmos no terreno, olhando, né, vi essa pedra aqui, encontrei e vi que, mostrei para ele que ela tem alguma coisa trabalhada. E aí ele, né, no seu vasto conhecimento, ele também achou e me disse que poderia ser um percutor, né, uma palavra então para mim desconhecida, foi a primeira vez que eu vi. Ele disse que nada mais que essa pedra aqui era usada para isso, para quebrar, digamos, coquinho, castanha, né, que fosse bem resistente. Ontem, quando eu fiz uma limpeza nela, fui dar uma lavada, eu deduzi que aqui, ó, ela tem um pequeno sulco, né? Ó. Então, tudo leva a crer que realmente era para quebrar coco. E que essa pedra aqui era específica do cara, ela falou, essa é a minha pedra de estimação. Então, isso aqui, eu encontrei lá próximo, né, à cidade de Paramirim. É uma prática que não deve ser feita, ou seja, você pegar o material do sítio. Mas como algumas que a gente encontra, por exemplo, essas que eu encontrei, foram todos em lugares distantes, né, em estrada, e que você vê que não tem, está muito próximo do sítio, porque o correto se for próximo ao sítio, você vê que tem ligação direta com o sítio, é comum deixar lá.
O correto é deixar lá, né? Se você morasse num país civilizado, mas aqui no Brasil, se você deixa esse trem lá, não vai chegar lá, vai quebrar, vai jogar fora, igual está acontecendo com o sítio aí, banalizando tudo. Isso. Então, infelizmente, alguns que eu estou trazendo, a ideia é essa, jamais vão ser comercializadas, né? Posso até encontrar alguma e fazer uma doação quando eu ver que é uma instituição séria e que a pessoa que vai receber é altamente séria também, né? Que seja pelo menos da minha estipe. Aí, o meu objetivo é o seguinte, é como o entrevistador aqui disse, que às vezes ela está naquele terreno, a pessoa uma hora vai remover aquela terra, acaba soterrando e a gente não tem nenhum registro. Então, como eu estou catalogando, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando essa pedra, por exemplo, mais uma vez, ontem eu pesei, né, deu 860 gramas, medi o seu comprimento, né, achei que por aqui deu, né, e a largura. Então, como eu estou fazendo todo um apontamento, que isso aqui vai ficar, né, escrito, um dia vai servir de base de estudo, embora não é tão científico assim, mas o mínimo que eu posso fazer, eu estou fazendo, né? Aí, e dizendo de onde foi, né? Quer dizer, um dia se alguém, um pesquisador de fato, com conhecimento teórico, né? Aí, se for, já sabe que mais ou menos tem uma ideia, né? De onde foi e assim por diante. Agora, de todas as pedras aí, tem uma aqui que parece que ela é mais especial, que ela... Pois é. Ela não foi feita por qualquer índio, não. O índio aqui tinha conhecimento. Essa foi uma primeira aquisição no sentido que envolveu... Pecuniário. Sabe? A bicha é bonita. Foi achada fora aqui do município, né? Na comunidade do Jacaré, pertence a Livramento. Fica perto de onde, Vazinha? Não, de Itanagé. Itanagé. Do distrito de Itanagé. Bem, quando me vieram com a informação na pedra, e aí com o mesmo dizer, essa aqui é coisa de Curisco, e tem uma história que o rapaz que estava tombando a terra com o trator, e para o proprietário do terreno, ele disse que o rapaz pegou e enrolou em 2 folhas de papel alumínio, colocou em saco plástico e ainda colocou no saco de nylon e colocou lá fora, assombrado com achado isso aqui. Aí inclusive isso aqui, ó, foi um gasto pela lâmina do trator, que desferiu esse golpe nela aqui, ó. Por sorte não quebrou a pedra, como também houve aqui um pequeno toque aqui, ó, né? Aí quando ele só falou e me prometeu mostrar pelo menos a foto que eu não tinha tirado. E depois ele voltou com a foto, tal, mostrou e eu já mais ou menos achei que era o que ela é. Aí, dias depois, né, mais pro fim da semana, ele trouxe ela para aqui e falou que né, se caso eu comprava, tal, né? Bem, aí eu expliquei, dentro do meu limitado conhecimento arqueológico, eu falei que no meu ponto de vista não era nada de meteoro nem meteorito, né? Que era um objeto que foi trabalhado pelo homem primitivo para o seu cotidiano, né? O seu uso dia a dia. No caso, isso aqui seria como se fosse uma mão de pilão, né? Ou seja, para socar grãos, né? E muito bem trabalhada, a gente vê que o cara tem uma consciência, né? E aí ele pediu um valor, eu disse que estava fora das minhas condições, né? Aí falei, ó, se fosse meteoro ela valia muito mais por conta dos colecionadores que valorizam muito esse achado, mas essa daqui é história, né? É uma história antiga que deve ser preservada. Então eu achando que isso poderia cair na mão de terceiros, que levasse para outro fim que não fosse carregar essa história, que não fosse o conhecimento e a compartilhação desse conhecimento, eu ofereci uma quantidade que eu não vou dizer. E hoje está aí no seu acervo. Ofereci, aí achou pouco, mas eu falei, não, é o que eu posso dar, infelizmente. Mas felizmente aceitou, e ela está aqui em nome da ciência, né? Vai ficar comigo. Uma coisa que tem quanto tempo você
da primeira, você achou a primeira aí, foi quanto você conseguiu a primeira? Olha, Quantos anos? já aproximadamente 20 anos. E sempre vem achando. Então Vem isso, achando. isso quer dizer que aqui tem 40, com aquela ali, 44 pedras. 44. Tem muita coisa ainda a ser encontrada. A nossa região é vasta, poucas pessoas tiveram interesse como você. Eu acredito que no decorrer aí do tempo vai aparecer mais pedras. Talvez até pedras mais bonitas do que essa aí. E é uma colocação válida que você colocou, que quando eu consegui a minha primeira aquisição, eu fui em busca do primeiro sítio, porque eu ouvia meu pai falar aqui no Morro Chapéu, né, que está aqui na posição nascente, né, próximo de nós aqui, da Lapa dos Tapuia. E aquilo ficou na minha infância, né, ali eu com 10, 12 anos, 13 anos, sempre eu ia falar Lapa do Tapuia e manifestava os desejos de conhecê-la. Meu pai, um dia não deu muita importância. Eu, talvez lá nos meus 14 anos, cheguei próximo, né? Cheguei até próximo, fui lá com um primo meu lá da comunidade do Alecrim, mas não encontrei. Aí passou. Aí quando foi por volta de 2002 a 2003, eu fui de fato atrás. Procurei, cheguei perto, no meio do mato lá, no meio da caatinga, subi na serra. Não é elevada a altura, é altura média, mas não encontrei. Acabei encontrando, por acaso, uma outra bem baixa, que no caso é um dos sítios mais planos que tem, né? Que eu denominei de sítio rupestre Lapa do Servino, que aí já tem uma outra história de um cidadão que morava lá, como se fosse um eremita, né? Então, cheguei por acaso para visitar esse paredão em forma de um abrigo médio. Aí, verifiquei que nas paredes rochosas tinha alguns pigmentos, que não deu para me notar o que era. Eu, ao me aproximar, pensei que fosse até pornografia, ou seja, aquilo que... Pichação de infância, que os caras faziam besteirinha lá. Olhei direito, falei, não, algo aqui não está parecendo do meu tempo de escola primária, que a gente borrava as paredes do banheiro, né? Para quem é da minha época sabe o que era isso. Aí vi que era nada mais, nada menos do que as pinturas rupestres, né? Muito apagadas, porque lá sofreu a ação do homem moderno, no caso esse cidadão Servino, que dá o nome a Lapa, ele morava lá, então cozinhava alguma coisa que tem sinais de fumaça. Lá o terreno já foi limpo, hoje está exposto à luz solar no período da tarde, vento norte e chuva que vem no sentido norte, né? Mas tá lá, é uma lapa que, segundo esse doutorando em arqueologia, merece ser estudada, porque há possibilidade de escavação, porque ela está bem soterrada. Então, foi a partir dessa do Servino, que aí eu voltei na do Tapuia, na Lapa do Tapuia, um pouco mais acima, e aí fui encontrando todas as outras nesse segmento de serras, que é o oeste da Chapada Diamantina, esse segmento que estão aí no lado poente, e fui encontrando vários sítios rupestres. Hoje, eu tenho aqui catalogado só na proximidade de Caraíbas, no contexto aqui de Caraíbas, as comunidades circunvizinhas, aproximadamente 48 sítios. Não estou contando aqui sítio do Brejo de Santa Teresa, do Catuaba, Santana lá no Grama, junto ao Saquinho. Isso, não estou contando nada disso, porque, por exemplo, só daqui. Que eu hoje, lá junto ao Dome, lá perto da Santana, eu encontrei uma lá, bem apagada, mas está lá, né? Para mim não importa, se o cidadão, né, o ancestral lá, colocou uma digital, é um sítio rupestre. Então, eu estou catalogando todos esses sítios, né, dentro das minhas possibilidades, às vezes tirando a coordenada geográfica,
fotografando, né, de modo correto, sem tocar muito nas fotos, sem lavar, sem, né, tiro ali, e dizendo, olhando, dando meu parecer, né, quanto à expressão, dentro daquilo que eu posso entender, né, qual a cena que está sendo representada ali, porque para mim pode ser aquilo que eu estou achando, mas para quem a fez, pode ser outro, né? Mas mais ou menos a gente entende um pouco. Até hoje, as pessoas que têm um conhecimento além do meu, não me incriminaram. Diz que eu estou mais ou menos correto dentro das minhas limitações. Então, estou catalogando todos esses sítios, né, dentro de um período que eu não sei quando, mas vai estar aí. Isso vai estar exposto, vai estar escrito, né, para que as novas gerações possam assimilar e ter às vezes gosto com a coisa, ou saber da história antiga. Que no meu ponto de vista, essas nossas pinturas aqui, elas estão aí aproximadamente de 5 a 6 mil anos, né? E daí eu reforcei essa minha hipótese com o Robinson, e ele disse que mais ou menos é por aí, né? Se não for mais até, né? Que eu não estou por fora. Aqui, o nosso vídeo está ficando grande. Esse vai ser apenas um vídeo. Depois, quem sabe a gente não convida esse rapaz também para sentar aqui, que a conversa vai fluir diferente e vai trazer mais conteúdos. E é um pouco aqui da história da nossa região, que praticamente a história é desconhecida dos seus cidadãos. João Luiz está fazendo um trabalho interessante, muito bonito. E vamos esperar aí ele publicar o livro. E depois nós vamos mostrar mais coisa aqui. Mais coisa, mais sítios rupestres. E ele vai encontrar mais pedras, viu? Muita gente aí vai encontrar mais e vai fazer a doação para ele. Então, muito obrigado, João. E depois teremos mais vídeo e tenha sucesso aí na sua trajetória.